eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Vamos ficar de pé, vamos continuar adorando a nosso Senhor. Cante com todo o teu coração. E se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Senhor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, A razão do meu viver. a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Tudo que somos é para te adorar, Senhor. Te rendemos graça nessa noite, Pai. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Te adoramos, Senhor. Eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti. Jesus, Jesus, eu pertenço. eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Desejamos saudar a toda a igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Que a bênção desse Deus triuno em quem movemos e existimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja conosco. Nós vamos abrir nossa Bíblia para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Dando oportunidade aos irmãos de abrirem, usarem as suas Bíblias, nós vamos ler responsivamente esse texto. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 32, essa parte do capítulo 26 de Atos. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler? Mesmo assentados, os irmãos tiveram tempo em pé, cantando, louvando a Deus. E nós sabemos que todas as partes do culto são importantes. Quando nós oramos, nós falamos com Deus.
Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e meditamos nela, Deus está falando conosco. Então vamos pensar nisso. Todos acharam? Vamos ler. A partir do versículo 13. Eu lerei o primeiro versículo, vamos ler da seguinte maneira. Eu lerei o primeiro versículo, aqui à minha direita o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e volta em mim, e vamos assim ler em ronda. Vamos lá? Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Irmãos queridos, eleitos de Deus, vocês já repararam como é importante tomar
decisões certas na vida? Eu li, certa ocasião, a respeito de um médico especialista em cirurgia do tórax. E ele fez muitas operações em pessoas com câncer nos pulmões. E ele fez isso muitas vezes, mas ele mesmo também fumava. Câncer, ele chegou à conclusão que 95% de câncer no pulmão provém da nicotina do cigarro. Mas ele mesmo era fumante. E todas as vezes que ele fazia uma cirurgia de coração em alguém que estava com câncer no pulmão, ou nos pulmões, aquilo era uma exortação a ele para que ele deixasse de fumar, abandonando esse maldito cigarro. Mas ele foi procrastinando a sua decisão em deixar o cigarro. E certo dia, uma tosse incômoda lhe apareceu, e cada vez mais ela se tornava intensa, e ele procurou medicar-se a si mesmo tomando sedativos. Mas acontece que piorava mais e mais. E ele então consultou um colega, e o colega lhe aconselhou imediatamente e disse que fizesse uma chapa do pulmão. E ele fez essa chapa do pulmão e examinou a chapa com este seu colega. E ele pôde observar e chegar à conclusão de que ele estava com um dos pulmões afetados e era um tumor no lóbulo do pulmão, um lugar inoperável. Ele nem podia operar naquele lugar, pelo menos naquele tempo. E então, meus irmãos, era a hora da decisão que ele não tomou, de, há tempos atrás, ter deixado de fumar. E ele então disse ao seu colega: se eu pudesse agora voltar a 20 anos atrás e abandonar esse maldito vício do cigarro. Mas, meus irmãos, já era tarde. Esse médico conhecia muito bem o risco que ele estava correndo durante a sua vida enquanto fumava. E cada operação, como eu já disse, que ele fazia no pulmão de alguém, era uma exortação, uma oportunidade e uma hora de decisão de deixar aquele vício. Mas foi procrastinando e deixando, e então ele veio a falecer por causa do câncer no pulmão. Irmãos, a vida nos apresenta também muitas oportunidades que requerem de nós decisão, posição séria. E, meus irmãos, nós sabemos que as consequências de deixarmos de tomar uma decisão pode nos trazer consequências funestas, consequências muitas vezes para sempre. E é por isso, meus irmãos, que eu escolhi para nós meditarmos hoje, me veio à mente esse assunto, falar sobre uma hora de decisão. E, naturalmente, meus irmãos, é a hora que podemos chamar de a hora da verdade. E, meus irmãos, nós podemos ver a importância fundamental de sabermos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E para mostrar isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, citando alguns exemplos. E eu queria destacar, em primeiro lugar, que Deus advertiu ao seu povo
Depois nós vamos chegar lá no texto que nós lemos, porque os irmãos podem estar pensando, reverendo João leu um texto aqui, a igreja leu e ele deu um tchau para o texto, né? Mas, então, meus irmãos, a verdade é que Deus advertiu o povo dele, através dos profetas. Como é que Deus fez isso? Primeiro, exortando ao arrependimento. Por exemplo, em 2 Crônicas 36:15, diz que o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e de sua morada. No século VIII, antes de Cristo vir ao mundo, Deus já advertiu, através do profeta Isaías. Ele pediu para Isaías anunciar de antemão o castigo que ele haveria de trazer sobre o povo de Judá por causa da desobediência, de não ouvir, não decidir a obedecer a Deus. E então, se nós lemos o livro de Isaías, nós vemos, especialmente logo ali no capítulo 1 e 2, como é que Isaías fala ao povo e chega a dizer que esse povo, por causa de seus cultos formais, legalistas apenas, sem sentimento, sem obediência a Deus, as comemorações se tornaram enfadonhas a Deus. E então, quanto à vida moral, em relação a Deus, no versículo 6 do capítulo 1 diz assim, que desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia no povo coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres e amolecidas com óleos. Que figura horripilante para mostrar a situação espiritual daquele povo. Então, meus irmãos, aquele povo não se arrependeu. Mas Deus diz, mesmo no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde a mim, pois, e arrazoemos. E ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve, vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Exortando e dizendo ao povo, para que se arrependesse, Deus perdoaria. Mas o povo não se arrependeu. Então, vem as consequências da rebeldia. Quando nós lemos o segundo livro de Reis, também o segundo livro de Crônicas e Jeremias, quase 2 séculos depois da pregação de Isaías, nós vemos a devastação dos exércitos de Nabucodonosor, que eles fizeram em Judá, em Jerusalém, levando aquele povo cativo para a Babilônia. Oh, meus irmãos, só aí que este povo compreendeu as consequências de deixar, de ouvir a voz de Deus, esse Deus que havia proclamado ao povo através do profeta ou dos profetas. Isaías capítulo 1, 19 e 20, Deus diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Tudo poderia ter sido, meus irmãos, diferente, se esse povo tão somente tivesse arrependido, voltado para Deus, porque é um arrependido e sincero, a Bíblia diz que Deus não despreza. Vejamos também, meus irmãos, que Deus advertiu aquele povo através, ou mostrando que a oportunidade passa. Isso é uma coisa muito importante. E a oportunidade, meus irmãos, tem o seu tempo de duração. Alguém já disse que a oportunidade é como um cabelo só que temos na cabeça, né? Se a pessoa passar e não pegar aquele cabelo, o pelo perde. E isso está muito claro aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 6, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu lembro que apliquei uma mensagem no final de uma mensagem uma vez, sobre o tempo da decisão, e poderia incluir aqui. Qual é o tempo dessa decisão, essa hora da verdade na nossa vida? A Bíblia destaca algumas palavras. A primeira palavra é esta, enquanto. A segunda é
buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Palavra primeiro. Depois, lá em Hebreus diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, hoje. E lá em Coríntios, Paulo disse assim, eis aqui agora o tempo aceitável. Agora, eis aqui agora o dia da salvação. Agora, porque, meus irmãos, há muitas pessoas que não obedecem a Deus, não aceitam, e nós sabemos que a oportunidade passa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus levantou o profeta Isaías para oferecer ao seu povo uma oportunidade de tempo para buscá-lo enquanto era dia. E passada aquela oportunidade em que Deus estaria perto e eles poderiam ter evitado aquele castigo que foram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas, irmãos, o castigo veio, a insensatez, porque o povo não se voltou para Deus. E hoje também está acontecendo assim, com muitas pessoas, nós sabemos disso, que ao invés de arrepender-se e voltar-se para Deus, põe a esperança nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, como nós cantamos aqui, não é? Como o evangelista falou aqui na frente, algo nesse sentido também. E nós, meus irmãos, muitas e muitas pessoas têm desprezado o tempo da oportunidade. E a ira de Deus pode chegar. O tempo da graça em que vivemos está se findando. Por que nós afirmamos isso? Por causa dos sinais preditos por Jesus. Para mim já se cumpriram e está mais perto do que nunca. Esta manifestação da ira de Deus sobre esse mundo pecador. E, acima de tudo, meus irmãos, a porta da graça em breve se fechará. E então aí muitas pessoas já não têm mais oportunidade. E então, meus irmãos, vamos destacar aqui um segundo ponto nessa mensagem. E é isto, ou este, cada pessoa é responsável por suas decisões. E a palavra de Deus, pessoas já me perguntaram, já conversamos muito a respeito disso, sobre relacionamento com Deus, de pai e filhos. E o que é que a palavra de Deus diz nesse sentido? Desde o profeta Ezequiel diz assim, o pai não levará a maldade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. A justiça do justo ficará com ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, meus irmãos, cada um, e Paulo diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, esta decisão é, meus irmãos, pessoal, e cada um é responsável por suas decisões. Se eu pudesse aceitar a Jesus por todo mundo, né? A gente faria isso, né? Mas não pode. Aí eu costumo dizer que é como no problema da alimentação, da beber água. Eu não posso beber água para matar a sua sede, nem você beber para matar a minha sede, nem tampouco eu posso comer para matar a sua fome e você comer para matar a minha fome. Assim também eu não posso aceitar Jesus por você e você não pode aceitar Jesus por mim. Então, meus irmãos, agora nós vamos destacar aqui, dentro desse tópico, sobre que cada pessoa é responsável por suas decisões ou sua decisão. E, em primeiro lugar, eu queria destacar a importância de ouvir. Deus nunca condena alguém sem primeiro dar oportunidade. Interessante que essa afirmação eu procurei na Bíblia, mas não achei, eu sei que tem, que Deus nunca pesa a mão, Deus nunca castiga sem dar oportunidade. Até perguntei para o reverendo Paulo hoje lá, o reverendo, o senhor se lembra desse versículo? Ele disse, não lembro, mas eu disse, tem algo semelhante. Eu vou achar na Bíblia, eu tenho uma mensagem que eu já citei. Eu não achei hoje, fico devendo para os irmãos. Achou? Você sabe onde é? Oh, amém. Vai, leia para nós. Deus não faz coisa alguma sem revelar a eles. E Deus não condena ninguém sem primeiro dar oportunidade. Concorda? Isso não é fugir da exegese bíblica. Ele dá oportunidade. E então, meus irmãos, pensem nisso. Deus está dando oportunidade hoje à noite, quem sabe, para alguém. E é a hora da verdade.
E aqui nós chegamos ao texto, meus irmãos, que nós lemos agora mesmo. O rei Agripa, no ano 54 de nossa era, teve a oportunidade incomparável de uma decisão por Cristo. Esse rei, juntamente com sua esposa Berenice, foram visitar Festo, que tinha sido colocado lá em Cesareia de Filipos, na região, para ser o governador daquela região. E Agripa, Festo falou a Agripa que lá tinha um preso por nome Saulo de Tarso, né? E que o povo judeu queria matá-lo. Né? E então Agripa já tinha ouvido falar a respeito de Paulo, e ele disse, eu quero ouvir esse homem. E então, no dia seguinte, estava Agripa e Berenice, juntamente com Festo, face a face com Paulo. Vocês já pensaram que oportunidade? E o que aconteceu? Paulo teve a oportunidade de falar, e Paulo, usando palavras candentes, dirige um apelo pessoal ao rei Agripa. Está aí no capítulo 26, versículo 27, que ele pergunta a Agripa, acreditas, ó rei, nos profetas? E ele disse mais, eu bem sei que acreditas. E Agripa, ele tinha raízes judaicas. Ele era judeu. Embora fosse autoridade romana, como Paulo também era cidadão romano. E ele conhecia muito bem as profecias. E Agripa, então, teve a oportunidade. Ele ouviu, teve a oportunidade de aceitar a Jesus, mudar de vida. Mas ele deixou perder essa oportunidade nas plagas da Palestina. E hoje, meus irmãos, quantas pessoas têm perdido? E é bom se dizer algo mais sobre agora a oportunidade perdida. Agripa perdeu a oportunidade. Como judeu que era, como eu já disse, Agripa ouvira muitas vezes a leitura dos profetas, mas a sua indiferença religiosa o impediu de atentar para aquelas santas palavras dos profetas, palavras de Deus. E agora, diante de tão impressionante testemunho que Paulo deu a ele, porque Paulo falou a ele da sua experiência com Cristo, quem ele era, o que ele se tornara a ser. E então ele falou com tanta veemência no poder do Espírito Santo, que primeiramente foi Festo que disse, por pouco me persuades a que me faça um cristão. Mas, meus irmãos, Agripa tinha compromisso, era com o seu interesse pessoal, com a sua posição social, com as coisas aqui da terra, e ainda a sua alma clamasse por vida eterna, como semelhança daquele moço rico a quem Jesus falou, e Jesus disse, vai vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue, terás o tesouro do céu. Ele retirou-se triste. A alma daquele moço clamava por salvação, por vida eterna, mas ele não aceitou. Agripa também, sua alma, ele manifestou esse desejo. E então, muitos como Agripa, meus irmãos, há pessoas que se convencem da verdade, mas não a aceitam. E não têm coragem de renunciar às coisas da carne e assumirem as coisas de Deus, o Senhor na vida. E por isso, o castigo destes covardes, destes incrédulos, será eterno, será indescritível. Jesus mesmo disse em Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras, a todos os mentirosos, os assassinos, a parte que lhes cabe, será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é chamado na Bíblia a segunda morte.
Então, meus irmãos, vamos indo para o final, destacando esta verdade, é que a decisão que cada um deve tomar. Pensemos nisso, qual é a decisão que cada um deve tomar? Agripa errou em sua decisão. Ele devia ter dado ouvido ao Espírito Santo que falou ao seu coração, mas ele não deu ouvido, não atendeu. E então, na hora da verdade, que eu estou chamando aqui, a hora da decisão, ele não o fez. E ele, então, diz aí o final do texto que nós lemos, que ele se retirou. Ao invés de chegar para frente, como Jesus disse certo dia lá para um homem, que ele curara, vem para o meio, vem. Lá no Velho Testamento, quando nós vemos o apelo bíblico de Deus, quando o servo de Deus diz assim, quem é do Senhor, venha até mim. Agripa não veio. Agripa não aceitou. E Paulo, então, ele que deu aquele seu testemunho, dizendo quem ele era antes. Ele conta, então, a sua experiência no caminho de Damasco. Quando Jesus lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti resistir ou recalcitrar contra os aguilhões. Paulo perguntou, quem é, Senhor? E depois de Jesus lhe dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele disse, Senhor, que eu quero, ou que tu queres que eu faça? E Saulo, aceitou a Jesus, foi transformado, e nós sabemos quem Paulo foi. Foi uma grande bênção nas mãos de Deus, para levar ao mundo o conhecimento do Evangelho, dos mistérios de Deus que estavam ocultos em Cristo Jesus, que foram revelados através de Paulo a tantas pessoas. E ele aproveitou a oportunidade. Meus irmãos, você já teve um encontro com Jesus? Eu me alegrei quando meu sogro Osório Pinto foi sepultado em Frutal. Lá tinha muitos pastores, e então, no final, um irmão, José Fernandes, pediu a palavra, queria dizer uma palavrinha. E ele disse, olha, eu queria dar um testemunho a respeito de seu Osório. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. E então ele disse, olha, um certo dia ele pregou lá, Frutal, em Rangel, não sei, num dos lugares. E na pregação, o Osório disse assim, quando Jesus passou por aqui. Aí no final do culto, o Zé Fernandes perguntou para ele, Osório, quando é que Jesus passou por aqui? Ele disse, foi quando eu encontrei com ele. Jesus está passando por aqui hoje. Jesus está aqui. Ele está chamando. Porque, na verdade, meus irmãos, quando a gente fala para que a pessoa decida por Cristo, já é a resposta, porque é Deus que nos chama. E o Senhor está chamando através, chama de muitas vezes, de muitas maneiras, através de mensagens como esta, através do cântico de um hino, através de uma leitura da palavra de Deus, através de um testemunho, através de um acontecimento nas nossas próprias vidas. Observe que Deus está falando. É a palavra dele que nos convida. E então, justificados, pois, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você já tem tido oportunidade. Será que você já se ofereceu
a Ele, porque Ele está de braços abertos para recebê-lo. E eu queria dizer uma palavra, deixar com os irmãos uma palavra sobre o gozo das promessas de Deus e a tristeza das promessas do mundo. Embora as promessas do mundo sejam para a carne agradáveis, muitas vezes que oferece, né, riquezas, prazeres, fama, mas, meus irmãos, depois traz tristeza e morte. Mas as promessas de Deus é de nos trazer paz, é de nos trazer vida, e vida abundante em Cristo Jesus, vida eterna. Por isso é que os verdadeiros crentes são chamados de felizes, são conhecidos, a palavra no sentido superlativo, como é chamado? Bem-aventurado. Bem-aventurado. É muito feliz. Você que já aceitou a Cristo, você sente assim, feliz? De ter certeza de que você é um chamado de Deus. E você respondeu esse chamado. Você aceitou a Jesus. Você é perdoado. Você é justificado. Você é salvo. Você está seguro nas mãos de Deus para a vida eterna. Gostaria de concluir perguntando: quantas oportunidades de aceitar a Cristo como Salvador Deus já te deu na vida? Qual dessas oportunidades foi que você obedeceu, se você já é um crente? Eu digo que quando eu era mocinho, eu já tinha recebido este convite. Até um apelo do Ângelo Scarello, que era o evangelista, para que eu fizesse profissão de fé. Eu já tinha fé em Jesus, mas faltava decisão por Jesus. Foi quando 3 indivíduos me cercaram na estrada e quase me mataram, eu já contei essa história. E entre a vida e a morte, Deus me falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi quando, meus irmãos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele já tinha me dado oportunidades, mas como Paulo, que estava recalcitrando, não estava aceitando, ele pesou sobre mim a sua mão. Ele pesou sobre Paulo a sua mão. E se você ainda não aceitou Jesus, não espere que ele pese sobre você sua mão. Diz: vem cá você mesmo. Embora nós não concordemos totalmente com a expressão, mas em parte ela é verdadeira, que diz assim: aquele que não vem por amor, vem pela... Já ouviu essa expressão? Vem pela dor. Se ele é um escolhido. Não espere, vamos dizer, o chicote de Deus. Meus irmãos, a primeira das decisões, existem umas decisões muito importantes na vida, 3 delas, por exemplo. Uma delas é a escolha de uma profissão, né? Os estudantes aí, a Lorena, a Anaísa mesmo, né? Estava aí pensando em estudar direito, economia, né? Ela passou por economia, não é isso? Administração de empresa. Já começou, ou está começando, né? Graças a Deus por isso. Mas é uma escolha. Existe até alguns testes de vocação aí, né? Para saber os pendores que a pessoa tem. Mas acontece, meus irmãos, que é uma decisão importante. Jovem, você já decidiu o que você vai ser? Tem que firmar nesse propósito. A outra decisão muito importante é a escolha de um companheiro ou de uma companheira para a vida. Tem muita gente que tem comer do pão que o diabo amassou, uma expressão forte, né? Porque não escolheram bem.
e não pediram a direção de Deus. E às vezes, eu mesmo aconselhei alguém, não dá certo. Mas a gente dá um jeitinho brasileiro. E depois. Escolha importante, né? Mas qual é a escolha primeiro que a pessoa deve fazer? E a mais importante é a escolha da religião. E religião sem Cristo não é religião, não religa com Deus, né? É a escolha de Cristo como Salvador. Aliás, eu repito, nós calvinistas cremos que antes de nós recebermos, ele já nos escolheu. E aquele que ele escolheu, Jesus disse, não fosse vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis frutos. Né? Ele nos escolhe. E se você sente que o Espírito Santo fala ao seu coração, é um sinal que Deus te escolheu. E agora essa resposta você deve dar. E a hora da verdade chegou. Você que tem que decidir. Porque a mão de Deus é estendida a nós, oferecendo-nos a salvação de graça em Cristo Jesus. Mas a nossa mão estendida para receber essa salvação é a nossa fé nesse plano de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus. Se você crê, você que porventura está nos visitando hoje e que ainda não decidiu por Cristo Jesus, não faça como Agripa. Por pouco me persuades a que me faça cristão, diz Festo. E Agripa recebeu aquele desafio. Paulo disse que não somente tu tornaste como tal eu sou, e todos aqui presentes, exceto essas cadeias. Era o apelo. E o apelo de Deus está feito aqui nesta noite, através da sua palavra. Se houver alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, a hora da verdade chegou. Você que tem que decidir, receber ou não. Se você receber, amém. Glória a Deus. Mas se você não receber, cuidado com o chicote de Deus. Não é ameaça, não. É a palavra de Deus que diz. E eu ficaria muito feliz se alguém, ao terminar esse culto, me dissesse, olha, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu que estava indeciso, hoje, eu decido por Cristo Jesus. Eu quero me filiar à igreja do Senhor. Amém, irmãos?